Fala galera, beleza? Bom, eu sou o João e eu quero contar aqui um pouquinho pra vocês sobre uma experiência, um testemunho na verdade que eu tive hoje com Orações pra Cura. Jesus vivo mostrando seu poder, curando as pessoas. Então, mas antes eu queria falar pra vocês que na verdade eu tô fazendo um curso de inglês, né? Eu tô aprendendo inglês e tal. Até eu posso contar no outro vídeo essa história de como eu comecei a fazer inglês, né? Porque até nisso foi um plano de Deus na minha vida. Eu comecei a fazer inglês. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês que eu tava assistindo um vídeo de um cara chamado Todd White. Vocês devem conhecer, eu conheci ele recentemente no Descent, quando ele ministrou lá. Eu olhei para aquele cara e falei, pô, tá aí um cara que parece ser bacana. Ele me lembrou, na verdade, um pouco o Tony Robbins, né, que é um outro cara que eu gosto bastante. Eu venho do mundo do empreendedorismo, né, então já conheci o Tony Robbins e esse Todd White me lembrou bastante ele e eu gostei desse cara. Então, hoje, por acaso, eu achei ele no YouTube, ele apareceu nos vídeos recomendados. Eu nem lembrava o nome dele, mas ele apareceu pra mim. E aí eu comecei a ver o vídeo do cara, né? E uma coisa que me chamou a atenção nos vídeos dele é a ousadia que o cara tem de falar sobre Jesus. Tipo, ele às vezes está dirigindo e no meio da rua ele chega, ei, pro cara do lado, pro cara que tá do lado do carro dele, e ele chega e fala, cara, Jesus ama você. Tipo, o cara fala de Jesus a qualquer momento, a qualquer situação. E eu tenho que confessar que eu tenho um certo problema de falar de Jesus. Não exatamente de falar sobre Jesus, mas falar com pessoas na rua, abordar e falar com uma pessoa que você nunca conheceu, você nunca viu, chegar e falar com ela, abordar, começar a falar sobre um assunto com ela, e ainda mais você chegar e falar de Jesus. Que tipo, se uma pessoa chegasse pra mim pra falar de Jesus na rua, eu ia achar ela super chata, né? Eu não posso mentir. Então eu acho que as pessoas vão me achar super chata se eu chegar falando pra ela de Jesus na rua. Mas enfim, esse cara, ele tem essa ousadia. E isso foi algo que me motivou, né? Vendo os vídeos dele, eu achei, caraca, eu preciso disso, eu preciso dessa ousadia. E aí eu fui tomar banho para ir pro curso de inglês e eu comecei a orar, pedindo pro Espírito Santo me dar esse espírito de ousadia, sabe? Para ele me dar um pouco dessa coragem e ele tirar de mim também todo o nervosismo, porque eu costumo ficar bem nervoso se eu vejo uma pessoa na rua e eu sei assim, pô, eu deveria orar por ela, eu deveria orar por cura e tal, eu começo a ficar bem nervoso. Então, eu orando, me arrumando, pedi pro Espírito Santo me dar um pouco desse espírito de ousadia, né? E antes de ir pro curso de inglês, alguma coisa falou comigo, né? Que hoje a aula ia ser um pouquinho diferente. Que na verdade eu ia falar de Jesus hoje na aula. E tipo, eu fiquei tentando imaginar como que eu vou falar sobre Jesus no curso de inglês, porque eu fiquei tentando achar alguma forma de introduzir, sabe? De falar, de pegar esse tema e colocar, porque eu não gosto de ser chato, sabe? E aí eu fiquei pensando, pô, como é que eu posso introduzir, falar de Jesus e tal. E na minha classe, tem o meu professor, né, que ele é americano. Tem uma senhora que ela tá viajando, ela é da Nova Zelândia, ela não fala português, e tem uma brasileira. Enfim, a gente chegou e deu tudo errado no planejamento da aula do professor. Primeiro porque ele não conseguiu fazer o computador funcionar, o computador começou a dar problema, mas depois ele ligou. Enquanto isso a gente estava conversando e tal, normal, a gente estava conversando sobre a vida, e o computador ligou. Ele até conseguiu abrir lá os slides dele, mas o Wi-Fi parou de funcionar. A internet caiu e não voltou mais. E ele tentou consertar, mas não conseguiu. Então ele chegou e virou assim, pessoal, o que vocês querem falar? Porque já que o Wi-Fi não está funcionando aqui, vamos falar sobre alguma coisa. Que assunto que vocês gostariam de falar? E aí a garota brasileira, ela falou,
vamos falar sobre espiritualidade. Aí, tipo assim, eu não sei, eu acho que ela... Não sei se ela... Eu acho que ela acredita em Deus, mas ela não tem, acho que religião, ou... Acho que ela não congrega em nenhuma igreja e tal, né? Mas ela falou, vamos falar sobre espiritualidade. E aí, eu dentro de mim, eu falei, opa, Jesus. Então é aqui que a gente vai começar, né? Beleza, vamos lá, vamos falar sobre espiritualidade. E aí começou, né, os conceitos assim, o que é espiritualidade e tal pra você. E eu na minha, só escutando o que o pessoal tava falando, né, pra eu ver até onde eu podia ir e tal, porque eu não gosto de ser um cara chato. Começou o tema e tal, e eu comecei a falar, né, sobre Jesus, né. Essa senhora, ela na verdade, ela tá passando um tempo aqui, e ela falou, cara, eu percebi que aqui nessa cidade tem muita gente religiosa, mas em compensação, e é claro, eu tô generalizando, mas eu percebi que tem muita gente triste, muita gente que não é feliz. E não era supostamente você, por ter uma religião, você ser preenchido de amor, você não se sentir sozinho, não se sentir triste? Eu respondi pra ela, é verdade isso que você tá falando, só que o problema é que as pessoas estão seguindo uma religião e não seguindo Jesus. E ela na mesma hora ela ficou pensativa, assim, ela ficou até sem resposta. Enfim, a gente começou, eu contei um pouco sobre também a libertação dos escravos do Egito, né, para ir para Canaã, contei um pouquinho para eles sobre isso. Na verdade eu tentei contar, né, porque lembrando que estava em inglês, e se tem um vocabulário que eu ainda não conheço, é o vocabulário cristão em geral, em inglês, né, porque para quem fala inglês sabe que existem vários nichos de vocabulário. Tem um vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia, mas tem coisas muito específicas, como por exemplo, produtos de limpeza, você querer cozinhar alguma coisa, são vocabulários diferentes que você usa, sabe? E o vocabulário cristão é algo que eu ainda estou aprendendo. Mas eu tentei explicar um pouco para eles, né, um pouco sobre Jesus. E eles sempre estavam falando de religião, eu falei, cara, eu não gosto de religião. E Jesus também particularmente odiava a religião. Então, não é sobre religião, sabe? Porque eles estavam falando, tem muita gente que pega e constrói uma igreja e tal para poder ganhar dinheiro. Eu falei, é verdade, isso acontece muito, mas não é sobre religião. Eu também não gosto de religião. E eu falei, cara, Jesus ele não chama a gente para seguir uma religião, ele chama a gente para ter um relacionamento com ele. E todo mundo tipo de boca aberta, sabe? Porque eu acredito que até então eles não tenham sido apresentados a isso. Eles conheceram um pouco do que a religião faz e como as pessoas são falhas, entende? Então, eu até achei interessante porque o professor ele citou no momento que existem várias pessoas que não seguem de fato Jesus, e ele citou eu como exemplo de um seguidor real de Jesus. E isso me levou a ficar pensativo, porque eu estava realmente passando uma outra imagem para ele sobre Jesus. Mas aí, eu cheguei a puxar um assunto, né, que eu tava vendo nos vídeos do Todd hoje, que ele sai orando por cura pra qualquer pessoa. O cara vai nas escolas e ora por cura, ele pede para as pessoas orarem com ele por cura. O cara já orou por cura até em telefone, ligando pra mãe de uma pessoa, e orou por cura e a pessoa foi curada. Então é muita ousadia que esse cara tem, e eu realmente estava me inspirando nisso. Mas eu puxei pra eles o assunto assim, vocês acreditam nesse tipo de cura? Tipo assim, perna crescendo, cego voltando a enxergar, surdo voltando a ouvir. Vocês acreditam nessas coisas? Aí todo mundo de imediato falou que não. E o meu professor, particularmente, ele falou, cara, ele deu o exemplo daquela pílula, né? Aquela pílula de trigo que você toma para curar algum resfriado, mas na verdade não tem nada ali, e a pessoa é curada pelo poder do seu cérebro, da sua mente, né? E ele falou que não duvida nisso, que realmente a gente pode ser curado, mas pelo nosso cérebro, que o nosso cérebro tem o poder de nos curar. Eu falei, cara, se você reconhece que Deus fez o mundo todo, Ele nos fez o nosso cérebro, mas você acha que Ele não tem o poder de nos curar? Aí ele ficou, não sei. Aí na mesma hora eu falei, quer ver uma coisa? Eu não quero que você acredite por mim, do que eu tô falando. Eu quero que você acredite no que você vivenciar, nas suas próprias experiências. Eu perguntei, tem alguém aqui com alguma enfermidade, alguma dor,
algum incômodo, alguma coisa assim. Só que infelizmente não tinha ninguém com nenhuma dor e tal. E eu falei, tá, mas tranquilo, porque da outra vez você chegou aqui com dor de cabeça, mas se você chegar de novo, ou com qualquer tipo de dor, eu vou orar por você e você vai ver com seus próprios olhos. E ele agradeceu a intenção de orar por ele e tal. Mas enfim, a gente continuou conversando sobre isso, até que acabou a aula, né? E eu saí de lá com uma expectativa de realmente continuar fazendo isso, continuar falando sobre Jesus para a minha classe e possivelmente para o curso depois. Mas logo no momento que eu saí da sala, eu encontrei uma garota entrando no curso. Essa garota é uma colega minha que estuda lá também, só que ela estava com uma bota e 2 muletas. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, não. Sério? Beleza, vamos lá. Lembrando que eu ainda tava na minha timidez, né? Mas, cara, quando eu vi aquela garota, não sei, eu acho que o Todd White, ele veio na minha mente e eu fui totalmente encorajado. E eu cheguei nela, não falei nem oi, perguntei como é que ela tá. Eu falei, o que aconteceu com você? E ela falou, eu rompi um ligamento, já tem uns 2 meses mais ou menos, no tornozelo. Eu perguntei, como? Tal, a gente conversou, né? E aí eu falei assim, posso orar por você? Ela, aqui? Agora? Eu falei, posso. Ela, pode. E a gente saiu da chuva porque tava chovendo, a gente foi pra um canto lá. E cara, eu não sabia nem que o problema dela era no tornozelo, pra mim era no joelho. E eu abaixei lá, botei a mão no joelho dela, comecei a orar. E ela começou depois a mexer o pé assim e falou, cara, eu não tô falando isso pra brincar nem nada, mas quando você tava orando eu senti um formigamento aqui no meu tornozelo. Eu falei, ué, no seu tornozelo? Ela, Falei, mas o problema é no tornozelo? Ela, mas fica tranquilo, eu senti um formigamento aqui e eu acho que eu tô melhor. Eu falei, cara, então, glória a Deus, porque Jesus está te curando. E eu falei, checa seu pé, tenta fazer movimento aí que você não fazia antes. E ela fez. E eu falei, você sente alguma dor? Ela falou, cara, melhorou uns 60%. Eu falei, fica tranquila, vamos orar de novo. Aí eu orei mais uma vez, melhorou mais. E eu orei mais uma vez depois, porque eu queria 100% de cura. E melhorou. E ela ficou toda nervosa, né? Porque tinha gente em volta. E eu fiquei surpreso comigo, porque em condições normais eu não faria aquilo. Mas eu fiz. Obrigado, Espírito Santo, por ter me colocado esse espírito de ousadia. Obrigado, Deus. E eu orei por ela e eu passei meu número pra ela me contar depois, porque ela tava indo na aula e a bota dela não deixava ela mexer o pé direito, tava totalmente paralisado. E eu passei meu número pra ela quando ela chegasse em casa ela me falar como é que tava o pé dela. Só que aí eu saí de lá e logo depois ela mandou mensagem. Ela falou, cara, eu fui subir a escada aqui e normalmente era um período que doía muito meu pé. Mas de 0 a 10 eu senti somente 3 de dor. E não foi nem dor, foi só um leve incômodo. Eu falei, cara, glória a Deus, Deus te curou. Amém. Então, cara, esse tipo de coisa, ele só aumenta a nossa fé, né? Porque assim, a gente olha as pessoas fazendo, mas fala... Às vezes a gente olha uma enfermidade assim e a gente fala, pô, mas será mesmo que Jesus pode curar isso? E sim, cara, ele pode curar isso, sabe? O que a gente tem que fazer é orar com fé na cura. A cura é a responsabilidade de Deus, a gente não tem responsabilidade com isso. O que a gente tem apenas que fazer é orar, ter ousadia para orar e ter fé para acreditar que essa pessoa vai ser curada. Porque em Mateus 10, 8, Jesus ele nos deu essa autoridade de orar por enfermos, expulsar demônios, curar leprosos. Ele nos deu essa autoridade. Então a gente tem que chegar e comandar a dor, entende? A gente tem que chegar e ordenar, dor, sai agora em nome de Jesus. E funciona, cara. Jesus, ele tá vivo. Jesus, ele quer curar. Ele morreu naquela cruz pra nos dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância não tem doença, cara. No céu não tem doença. Então a gente tem
sendo filho de Deus, a gente tem que questionar isso todos os dias. Jesus, ele morreu por nós, então a gente não pode aceitar doença, a gente não pode aceitar enfermidade, cara. A gente não pode. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo aqui, do meu primeiro testemunho. E desculpa aí qualidade de vídeo, né? Se tremeu e tal. Peguei só o celular aqui, me deu vontade de gravar isso. Peguei o celular aqui e gravei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E, Jesus te ama, cara.